A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Nós vamos dar início à leitura de 2 Coríntios, essa segunda carta, a qual tem como propósito afirmar o ministério de Paulo, defender sua autoridade como apóstolo e refutar os falsos mestres em Corinto. Vamos ver que o destinatário é a igreja de Corinto e os cristãos de todo o mundo. Aproximadamente foi escrito em 55 a 57 depois de Cristo, na Macedônia. Paulo ele vai escrever essa carta tendo como as pessoas chaves ali Paulo, Timóteo, Tito e os falsos mestres. E o lugar onde vai se passar é Corinto e Jerusalém. Vamos ver que a característica particular dessa carta é que essa é uma carta autobiográfica e extremamente pessoal. Paulo ele vai começar essa carta já cumprimentando, os irmãos ali no versículo 1 e no versículo 2. Paulo ele vai dizer a Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, a partir do versículo 3, nós vamos ver Paulo falando sobre a gratidão, no meio das tribulações, onde ele diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, muitos pensam que quando Deus nos consola, nossas dificuldades devem desaparecer. É um pensamento de muitos. Mas se fosse sempre assim, as pessoas se voltariam a Deus somente com a intenção de serem aliviadas da dor e não por amor a Ele. Devemos entender que ser consolado pode também significar receber forças, encorajamento e esperança para lidar com as nossas dificuldades. Quanto mais sofremos, mais conforto Deus nos dá. Se você estiver sentindo subjugado, permita que Deus lhe console. Lembre-se de que a cada prova que enfrentar, você confortará outras pessoas que estão sofrendo dificuldades semelhantes à sua. Paulo ele vai consolar a todos ali, porque ele estava passando e passou por tribulações, passou por dificuldade, ele recebeu de Deus a consolação. E quando nós observamos isso, nós vamos observar que muitos hoje, eles querem ser consolados, e não querem, acham que a dificuldade vai desaparecer. As lutas, elas vêm, elas se levantam, mas quando nós somos consolados por Deus, passamos a receber a força para passar por aquela dificuldade, encorajamento, esperança para lidar com toda essa dificuldade, com todos os problemas que se levantam. Então esse encorajamento, essa força,
Tudo isso vem do Senhor. A sabedoria para lidar com as situações, com os problemas. E nós precisamos entender isso, que através das nossas tribulações, né, tudo que nós passamos, né, nós recebemos a consolação, o consolo vem de Deus. Isso nos fortalece para que nós venhamos avançar e estar testemunhando realmente o que Deus fez na nossa vida, a prova que nós passamos. É isso que nós vamos ver com Paulo. De todas as tribulações, de tudo que ele passa, ele vai testemunhar para aumento da fé daquele que está ouvindo, daqueles que está passando por um momento de dificuldade em sua vida. No versículo 5 ele diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então o sofrimento por Cristo, né, se refere às aflições que experimentamos à medida que o servamos. Ao mesmo tempo, Cristo sofre com o seu povo, uma vez que está unido a ele. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 9, no versículo 4 e 5, Cristo ele vai perguntar a Paulo, né? Porque ele perseguia. Né? Isso deduz que Cristo sofreu com os primeiros cristãos quando estes foram perseguidos. Então, se Cristo pergunta a Paulo por que ele o persegue, estava o perseguindo, né, isso vai demonstrar realmente que Cristo ele entende o que é ser perseguido. Nós vamos ver no versículo 6 que se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para que vocês tenham consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participamos dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então Paulo ele explica que quando ele e seus companheiros, né, sofreram, né, o resultado foi consolação e salvação. Mas da mesma maneira que Deus consolou Paulo, né, ele consolaria também os crentes de Corinto quando sofresse por sua fé. Ele lhe daria a força necessária para que resistissem. Então, da mesma forma que as tribulações, as lutas, dificuldades se levantam e somos, né, o consolado e o resultado de toda, né, de tudo isso, né, é realmente a que pessoas sejam consoladas e salvas no reino, para que o reino do Senhor Jesus venha avançar. Então Paulo ele foi consolado por Deus, né, e da mesma forma ele está deixando bem claro para a igreja de Corinto que Deus consolaria também a eles da mesma forma que ele foi consolado. E nós precisamos acreditar quando lemos a palavra do Senhor e vemos as tribulações que os heróis da fé passaram, que os homens de Deus passaram. Nós precisamos crer que o Senhor também ele tem todo o poder para poder nos consolar, para também nos fortalecer, para que nós venhamos passar por essas tribulações, glorificando e exaltando o nome do Senhor. No versículo 8, Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muitos além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo da morte. Nele temos depositado nossa esperança de que continuará e nos livrará. Então, Paulo, ele não dá detalhe, né, sobre o que ele passou na Ásia, as aflições na Ásia. Embora o registro de suas 3 viagens missionárias inclua muitas dificuldades enfrentadas. Né? Paulo ele escreveu que ele e seus companheiros sentiram que iriam morrer e
perceberam que não podiam fazer nada para ajudar a si mesmo. Tiveram simplesmente que confiar em Deus. Então, confiar em Deus é se lançar, né, colocar diante dele, crendo que ele tem o melhor, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, é ter fé, né? Porque quando a vida parece fácil, né, frequentemente confiamos e dependemos de nossas próprias experiências e habilidades. Somente nos voltamos a Deus quando nos sentimos impossibilitados de vencer. Mas quando percebemos nossa própria impotência sem Ele e a necessidade que temos da Sua constante ajuda em nossa vida, passamos a depender dele cada vez mais. Deus é a nossa fonte de poder. Mantendo contato com Ele e recebemos Sua ajuda. Com essa atitude de dependência, os problemas nos levarão a Deus, ao invés de nos afastar dele. Aprenda a confiar em Deus diariamente. Então, a confiança em Deus, né? Paulo vai dizer que, de fato, havia sobre eles a sentença de morte, para que não confiassem em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou dos mortos. Então, muitos estão confiando em si mesmo. Quando tudo está bem, nós estamos confiando em nossa habilidade, nossa força, que vamos fazer, tomamos decisões sem consultar o Senhor, fazemos de qualquer maneira. Mas quando nós entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer e que não tem, né, outro caminho a não ser o Senhor, né, nós passamos a viver na dependência dele. É como se estivéssemos recebendo uma sentença de morte e estivéssemos aguardando, né, ali, né, um recurso, aguardando alguém entrar, né, com recurso para que isso não venha acontecer. E nós ficamos, e isso é assim mesmo com Deus. Nós devemos aguardar e ter a certeza de que a última palavra dele é ele que está no controle de todas as coisas, é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece, né, que não tem nada que possa estar acontecendo no momento, independente do que for, do que seja impossível para o homem, né, seja difícil de acontecer, muitos não acreditam mais, mas nós precisamos ter confiança, confiar em Deus, entregar realmente a nossa vida dele, confiar nele e tudo mais. Ele vai fazer, né, pelas nossas vidas. Ele já fez que ele já deu o seu único filho para morrer por nós. Isso é um dos maiores presentes que nós temos, a maior dádivas que nós temos é de Jesus Cristo, ele ter vindo, ter sido crucificado e ressuscitar o terceiro dia e preparar lugar para nossas vidas. Então, que nesse dia você possa viver a dependência do Senhor. Deposita a sua esperança nele, né? Deposita a sua esperança no Senhor. Se todos os recursos, né, não te fizeram conseguir ou alcançar o objetivo, alcançar a vitória, tenha certeza que o Senhor, ele garante a vitória. Então confia nele, precisamos viver na dependência do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, né? Porque ele é misericordioso, ele nos consola e nos conforta. Então que nesse dia você possa entender que, de fato, como Paulo diz, de fato havia sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, a última palavra do Senhor. Se a sentença foi dada, né, uma sentença de morte, uma sentença de que não tem jeito, creia que o Senhor ele tem todo o poder para mudar toda a história e para operar o seu milagre em nossas vidas. Então, que nesse dia você fique com essa palavra.